Aqueles que determinam escrever história, a isso nem sempre são levados pela mesma razão. Muitas vezes as têm bem diversas. Uns o fazem pelo desejo de mostrar a própria eloquência e conquistar a fama. Outros fazem-no para homenagear aqueles cujos feitos narram e não há esforços que não façam para lhes ser agradáveis. Outros, ainda, o fazem porque, tendo tomado parte dos acontecimentos que descrevem, querem que todos disso saibam. E outros, por fim, o fazem porque não podem tolerar que coisas dignas de serem conhecidas fiquem sepultadas no silêncio. Escritor e historiador judeu-romano Flávio Joséfo, 103 d.C. Quais os fatores sociais e culturais que levaram essa igreja a crescer em 72 anos? De 5 membros para mais de 40 mil em todo o Vale do São Francisco. Como o movimento pentecostal chegou em nossa região? Quais as dificuldades que a igreja sofreu ao longo desses anos? Qual a relevância social que ela tem para a cidade de Petrolina? Tudo isso eu te convido para descobrirmos juntos nesse documentário a chegada do movimento pentecostal no Vale do São Francisco e a criação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Petrolina. Vem comigo. O movimento pentecostal teve início lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando foi a descida do Espírito Santo para todos os irmãos que ali estavam presentes. E de acordo com a Bíblia, o próprio texto diz assim: de repente, eles escutaram um som como de um vento muito impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aquele acontecimento foi um acontecimento que pode-se dizer que foi a inauguração da igreja cristã no mundo. E naquele dia foi um dia muito especial porque era um dia festivo na cidade de Jerusalém,
era a festa de Pentecostes, daí o nome pentecostal. Dali, esse trabalho pentecostal, ele se estendeu até os Estados Unidos, aonde na Rua Azusa houve um grande movimento pentecostal, algum grupo de irmãos se reuniram para orar e buscar o Pentecoste. Daí foram todos batizados com o Espírito Santo, aonde desses tais irmãos, o Gunnar Wink e Daniel Bergs, que foram autores do trabalho no Brasil, eles receberam o Pentecoste lá nesta cidade, lá na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Isso aconteceu na cidade de Los Angeles, numa rua chamada Rua Azusa, quando um grupo de crentes sentiam tanto o poder de Deus que envolveu praticamente toda a cidade, boa parte da população de Los Angeles ficou alcançada pelo poder inexplicável. E através da Rua Azusa, o evangelho, a mensagem pentecostal começou a se espalhar pelo mundo. E dentre esses que passaram a divulgar essa mensagem pentecostal, nós temos dois em especial que são aqueles que foram usados por Deus para trazer essa mensagem pentecostal para o Brasil. Eles são Daniel Berg e Gunnar Wingren, que receberam uma revelação de Deus, tiveram um sonho e no sonho eles souberam de um lugar chamado Pará, que eles nem sabiam o que era, e foram no mapa e encontraram que era no Brasil, era na América do Sul, e de acordo com os relatos históricos, eles tiveram vários milagres acontecendo na vida deles para eles conseguirem chegar aqui no Brasil. Inclusive a questão financeira e tudo, foi toda uma ação espiritual, uma ação de Deus. O que é certo é que em 1910, em 19 de novembro de 1910, eles aportaram na cidade de Belém do Pará. Lá eles não conheciam o idioma falado no Brasil, não conheciam o português e passaram a fazer parte de uma igreja batista, e um deles ficava procurando aprender o português e o outro ficava trabalhando para se manter. Mas a igreja batista naquela época não entendia, não conhecia essa mensagem do Pentecoste. Era uma igreja chamada de igreja tradicional. E aí eles foram, logo, algum tempo depois, foram expulsos da igreja porque começaram a falar. A primeira evidência do movimento pentecostal é o chamado batismo com o Espírito Santo, quando a pessoa fala em outras línguas, assim como foi no dia do Pentecoste. E ele começou a falar dessa verdade da Bíblia para os crentes ali, e alguns começaram a aceitar e começaram também a receber o batismo com o Espírito Santo, e aí foram expulsos da igreja batista. E eles passaram então a procurar outros lugares do Brasil. Foram para, dentro das cidades, foi o Rio de Janeiro. Gunnar Wingren, pregando o evangelho ali, encontrou com um cidadão chamado Catarino Varjão, que é filho de Curaçá, e ele trazendo uma cópia da Bíblia, porque ele havia encontrado essa cópia jogada que o vento levou, chegou até ele e ele começou a ler, mas não sabia o que estava escrito ali. Então, quando ele leu, ficou sem entender. Aí ele procurou a Gunnar Wingren sobre essa passagem. E Gunnar Wingren, muito homem de Deus, missionário, homem esperto, conseguiu ganhar Catarino Varjão para Jesus. Dentre as muitas pessoas que Gunnar Wingren conseguiu converter através do evangelho, ele converteu um homem chamado Catarino Varjão, que era militar, e é impressionante que
Tradicionalmente, quando alguém é alcançado por essa mensagem pentecostal, esse fogo do Espírito Santo, ele sente o desejo de ir dizer, de anunciar para todas as pessoas que ele conhece, para os seus familiares, para os seus conhecidos, seus amigos. E Catarino Varjão resolveu vir para a Bahia, mais precisamente para a cidade de Curaçá, no ano de 1927, ele pediu uma licença lá da vida militar e veio para a cidade de Curaçá, na Bahia, para evangelizar, para trazer a mensagem do Pentecoste, para trazer a mensagem do Evangelho, a mensagem pentecostal. E Catarino Varjão, como estava agora educado espiritualmente, ele sentiu o desejo de voltar à sua terra natal para ali evangelizar o seu povo, ali em Curaçá. Lá em Curaçá, ele, que era por volta de 1927, ele começou a espalhar o evangelho naquela cidade. Aqui, ele anunciou o evangelho, converteu, várias pessoas se converteram. Ele passou um período aqui e já deixou um daqueles que ele converteu cuidando dos outros. Aquele mais desenvolvido, ele deixou cuidando dos demais e voltou para o Rio de Janeiro. E 9 anos depois, em 1936, ele conversou com o missionário, teve acesso, talvez até através do pastor Gunnar Wingren, ao missionário Otto Nelson, que naquele período era o pastor de Salvador, e ele enviou um missionário para vir tomar conta do trabalho na cidade de Curaçá. Foi quando Otto Nelson enviou o missionário Aldo Peterson, juntamente com o missionário Firmino. E Aldo Peterson, chegando em Juazeiro, viu Juazeiro uma cidade fantástica, grande, bem maior do que Curaçá. Então ele teve a ideia, dada por Deus, de fixar residência em Juazeiro e mandar Firmino para pastorear Curaçá. Foi quando aí começou o trabalho em Juazeiro. Naquela época, o meio de transporte era ferroviário. Ele veio até Juazeiro, que era onde vinha o trem. E quando ele chegou aqui, na cidade de Juazeiro, ele, quando viu a cidade, se encantou com a cidade e entendeu, provavelmente orientado por Deus, que era em Juazeiro que ele deveria se estabelecer e não em Curaçá. Para Curaçá ele mandou um outro missionário e ficou em Juazeiro, se estabeleceu em Juazeiro. Resolveu fundar uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus, em Juazeiro. E foi aí que nasceu então a Assembleia de Deus de Juazeiro. Lá em Juazeiro, quando ele estava ali já evangelizando, o pastor Otto Nelson desejou que o pastor Aldo Peterson voltasse, voltasse para Salvador, para poder pastorear Salvador, porque ele estava viajando para a sua terra natal. E o tempo, algumas pessoas foram se convertendo. Juazeiro era uma cidade que tinha uma certa receptividade à mensagem do Evangelho. Em Juazeiro já tinha a igreja congregacional e do outro lado tinha Petrolina, que provavelmente naquela época não tinha ainda a ponte Presidente Dutra, mas através de paquetes era feito algum trabalho de evangelismo aqui em Petrolina também, mas sem muito sucesso. Em 1945, já como pastor Marcelino Araújo, que era o pastor da época, ele ali ganhou uma pessoa para Jesus, a irmã Maria Maciel. Ela, casada com José Maciel, ele trabalhando na leste, foi transferido para Petrolina. Nós morávamos em Juazeiro, na rua do Lagadiço, e
minha mãe, que já vinha sendo evangelizada pela Bíblia, né, ela mesmo estudando, ela ficava atenta quando ela ouvia assim um canto, que ela via que era de crente, ela ficava ansiosa. Aí uma vez ela ouviu, estavam cantando na outra rua, lá onde ela trabalhava, ela disse, vou olhar. Aí o patrão de meu pai disse, Maria, não vai lá não, que aquilo ali é os bodes. Mas ela foi. Era na igreja, acho que não era Assembleia de Deus não, igreja congregacional, outra igreja lá. E ela ficou em pé olhando lá e voltou, mas sempre com aquela ansiedade. Aí foi quando fizeram esse culto volante lá no Alagadiço. Aí quando começaram a cantar, aí ela disse, eu vou ali. Aí eu disse, eu vou também. E minha irmã também. Aí ficamos lá, nos sentamos lá. Aí quando fizeram o apelo, após cantar o hino 486, qual vazia vaza está teu coração. Aí ela levantou a mão. E eu levantei também. E aí eu segui os passos dela, né? Ela ia para a igreja, eu ia com ela. Não que eu estivesse entendendo de nada, né? Porque com 7 anos eu não sabia de nada. Mas permaneci. Ela sempre contou a gente como foi o início que ela foi evangelizada, né? Muito pequena e morava em Juazeiro. E lá, sempre ouvindo a palavra de Deus. E ela também até esqueceu de um detalhe que ela contava, que minha avó fazia parte do Coração de Maria, né? E quando ela começou a ler as Escrituras, diz que foi excomungada, foi tirada do grupo, do agrupamento. Mas a palavra foi forte e ela aceitou Jesus, e quando ela aceitou Jesus, a minha avó, Maria Maciel, minha mãe, foi junto e aceitou também. Ela sempre contou. Quando ela chegou aqui em Petrolina, ela sentiu o desejo que o trabalho se estendesse até a sua casa, porque ela não tinha como voltar a Juazeiro, dada a dificuldade que existia na época, porque ainda não tinha a ponte Presidente Dutra. Era um barco que fazia a travessia de Juazeiro a Petrolina. Estamos falando de uma Petrolina na década de 50, uma Petrolina simples, uma Petrolina composta, na sua grande maioria, por boiadeiros, um número populacional reduzido, cerca de 19 mil habitantes que habitavam aqui na região de Petrolina. Então, estamos falando também de uma cidade em que recebia o nome de A Passagem de Juazeiro, por ser um ponto também de acesso a outras cidades aqui próximas ao interior de Piauí e outras cidades também de regiões do Brasil. Essa cidade, por ser uma população muito simples, a maior parte da população que tinha uma condição maior habitavam ali em Juazeiro, tanto que o porto também era em Juazeiro. Estamos falando também de uma cidade que, para ser interligada, a navegação era realizada através de paquetes, porque nesse tempo ainda, na década de 40, não tinha sido construída a ponte. Então, essa ponte só foi construída a partir da década de 50, onde nós temos aí essa ligação maior entre Petrolina e Juazeiro. Com isso, o pastor Marcelino passou a escalar pessoas, irmãos, para pregar o evangelho em Petrolina. Foi quando começou o Pentecoste em Petrolina. O trabalho em Petrolina, então, com a chegada da família Maciel, começou por volta de 1948, mais precisamente na residência deles, que era na Rua do Trabalho, no bairro Atrás da Banca, uma casa próxima do local de trabalho dele, que era a Rede Ferroviária Federal, uma vez que Petrolina também ia ter ferrovia na época, era de se construir até Teresina, no Piauí. E o trabalho, então, começou incipiente em Petrolina, com apoio de Juazeiro, através desse paquete. Muitas vezes o rio São Francisco passava por períodos de cheia, quando as águas ficavam bem mais agressivas, e era, inclusive, um bocado perigoso, naquela época, atravessar. Mas, mesmo assim, os irmãos pentecostais
com aquela chama ardente no coração, fazia um esforço para vir a Petrolina, para dar assistência a esse trabalho que começava em Petrolina. Em 1948, quando o trabalho já estava começando a ter um crescimento, a irmã Maria Maciel recebeu uma visita do irmão pastor Odilon Barbosa, e que ele, vendo o trabalho em desenvolvimento, sentiu o desejo de cooperar com Petrolina. Aí foi quando já foi crescendo e o pastor Odilon veio para dar uma assistência aqui em Petrolina, que ele era de Bodocó, mas vinha, aí voltava e ficava lá na casa da minha avó, que era onde realizava os trabalhos, né? Aí logo depois, o tempo foi passando, quando alugaram um salão para fazer a congregação. Mas era preciso que houvesse uma ação oficial para que ele aí, aqui estivesse na cidade. Foi quando o pastor José Bezerra, ele veio de Recife e viu o trabalho e oficializou o trabalho em 1950, justamente agora com o pastor Odilon assumindo o trabalho vindo de Bodocó. E com a oficialização da Igreja Assembleia de Deus em Petrolina, não quer dizer que a partir dali a igreja estava com o templo, que estava grande, não, só estava organizada a igreja em Petrolina, e ele, ainda dirigindo a igreja lá em Bodocó, vinha para cá, para a Santa Ceia, vinha para cá para dar assistência aos irmãos em Petrolina. Aí, nessa época aí, era irmão Odilon, que ele vinha, passava 15 dias aqui em Petrolina e 15 em Bodocó. Até que, em 1952, ele definitivamente se mudou para Petrolina e a Assembleia de Deus de Petrolina passou a se ligar, a ser filiada eclesiasticamente à Assembleia de Deus de Recife. Naquela época a igreja era uma igreja pequena, sem muitos recursos financeiros, e muitas vezes saía de um local para outro, não era nem por necessidade, mas porque muitas vezes a Igreja Católica, através do bispo da cidade, ia até o dono do imóvel onde a igreja tinha alugado e obrigava o proprietário do imóvel a expulsar os evangélicos do prédio. Mas o pastor Odilon ficou aqui até 1965, quando Recife, a Assembleia de Deus de Recife enviou para cá o pastor João Gomes. O pastor João Gomes veio, quando ele saiu, quando o pastor Odilon foi para a Bahia, né? Aí o pastor João Gomes veio para cá. Que foi na época que o pastor João Gomes veio, que o irmão Isaac Martins veio com a caravana para construir o templo, porque lá estavam pedindo o salão. E queriam com pressa e foi muito rápido para construir o templo. E na vinda do pastor João Gomes, se sentiu a necessidade da construção de um templo próprio. E para construir esse templo, a Assembleia de Deus de Recife mandou o pastor Isaac Martins com uma equipe de irmãos lá da Assembleia de Deus de Recife, Abreu Lima, Recife, e aqui eles construíram, pelo que eu tenho conhecimento, um templo, que é o templo da rua Padre Fraga, uma construção recorde em torno de 3 meses. Para o movimento pentecostal, para a Assembleia de Deus naquela época, era uma coisa muito forte ter um templo próprio, porque a Igreja Católica, que era, vamos dizer assim, a principal rival da Igreja Assembleia de Deus, porque aqui já tinha a Igreja Batista, mas a Igreja Católica já tinha 2 templos aqui. Além do templo matriz, lá próximo ao rio, tinha já a imponente catedral. E
a Assembleia de Deus veio para cá e não construiu, em 1965, um templo pequeno. Para a cidade, na época, era um templo grande. Era grande, para a cidade era grande, né? Porque a cidade era pequena ainda. Era grande. E depois, com muitos anos, com o passar dos anos, foi que foi ficando pequeno, né? Para o tanto de pessoas que foram aceitando Jesus. Aí teve que fazer os outros templos, né? Teve que fazer a congregação do Ouro Preto, primeiro de Vila do Ar, do Ouro Preto. Aí foi aumentando, né? Foi crescendo. Aí veio Areia Branca, veio José Maria, veio várias, né, congregações, mas só era ela. E para aquele tempo ali era grande. Era um templo grande que abrigou, a partir de então, os evangélicos da Assembleia de Deus em Petrolina, e essa construção foi um marco importantíssimo, porque a partir dali, com o templo próprio, a igreja teve muito mais condições de crescer, de se desenvolver. Eu acredito, porque a igreja cresceu e desenvolveu. Por sinal, uma vez, Deus usou o pastor Odilon Barbosa e disse: esta igreja vai crescer com a cidade. A cidade vai crescer e a igreja vai crescer com ela. Quantos templos não tem hoje em dia, né? E eu me lembro que eu ouvi falar por várias pessoas de uma profecia feita pelo pastor Odilon Barbosa. O pastor Odilon Barbosa, naquela época, numa cidade ainda muito pequena, ele disse que a igreja, a Assembleia de Deus, iria crescer e junto com ela a cidade de Petrolina iria crescer também. A igreja, a Assembleia de Deus, era pequena, a cidade era pequena, mas ele profetizou que tanto a igreja como a cidade iam crescer juntas. E é o que a gente vê hoje. A Assembleia de Deus em Petrolina é a maior igreja evangélica de Petrolina. Petrolina é uma das cidades mais importantes do Nordeste brasileiro. E a Assembleia de Deus, para se ter uma ideia, o primeiro templo, que foi inaugurado em 65, era para 200 pessoas. E hoje nós temos mais de 300 congregações na Assembleia de Deus em Petrolina. 300 templos em Petrolina. Naquela época eram 200 lugares, agora são mais de 300 templos. Então, Petrolina cresceu e a Igreja, a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal, a chama pentecostal cresceu junto. Nós temos, a Assembleia de Deus veio primeiro, mas a gente não pode esquecer que muitas outras igrejas evangélicas, pentecostais, também se estabeleceram em Petrolina ao longo desses anos. Inclusive outros segmentos da Assembleia de Deus, igrejas outras como Congregação Cristã no Brasil, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Deus é Amor, enfim, Igreja do Evangelho Quadrangular. Várias igrejas pentecostais se estabeleceram também, mas bem anos depois da Assembleia de Deus. Então eu acho que a igreja Assembleia de Deus é uma igreja que cresceu. E está crescendo mais ainda, né? Crescendo na graça de Deus também, né? E em números também. Quando Deus fala, Ele cumpre. Que isso é a ação da igreja. Tanto é ação espiritual, como ação social, não é? E uma ação teológica. São pilares que dão sustentação. Por isso que a igreja hoje ela tem um dinamismo, ela tem uma aceitação, não é? Por toda a população. Hoje não se joga mais pedra, hoje não se apelida mais o cristão. Hoje há um respeito maior pelo cristão. Olha para o irmão, olha para o pastor,
olha para um presbítero, olha para um evangelista e vê nele uma pessoa diferente, uma pessoa diferenciada. E essa diferenciação que existe é justamente a palavra de Deus que faz tudo isso. E a transformação espiritual vem quando ele olha para um cristão e vê nele a diferença dele, não crente, para aquele que é crente. Ele diz, poxa, eu queria ser como você. E qual é o caminho? É aceitar Jesus como Salvador. É justamente a maior ferramenta da igreja hoje, do crescimento da igreja hoje, é conscientizar as pessoas que Cristo Jesus, ele vem buscar uma igreja que tem uma chama pentecostal no coração e que leva o evangelho e que leva a palavra genuína, não uma palavra maquiada, não, uma palavra genuína. A Bíblia diz, esse é o nosso lema, a Bíblia diz, a palavra de Deus, ela mostra aquilo que pregamos, nós vivemos e anunciamos e mostramos pela palavra que ela é a verdade. Por isso que a igreja cresce, porque Deus está no comando de tudo isso. E quando mais na frente as outras gerações, né, vê a mudança da cidade, vê a mudança da igreja, é muito lindo, né? Lá na frente dizer, mas como era a igreja e como está agora. Hoje mesmo eu digo, menina, que coisa linda, o que Deus fez foi muito lindo, né? Maravilhoso. Porque a gente chegou aqui, era tão pouquinho crente, e agora está essa bênção, esse tempo maravilhoso, as congregações, cada uma que seja mais linda do que a outra, né? Porque Deus faz assim. Então, é isso que eu tenho. E que cada um permaneça firme, né? E que cada um busque a Deus e não desista, né? Não desista, permaneça fiel. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky